Pessoal, agora nós vamos começar a implementar de fato o nosso problema de Monty Hall usando Vue.js, e eu vou usar a própria estrutura do curso de Web Moderno, dos exercícios, mas você pode salvar e criar o projeto no local que você quiser. A única dependência, digamos assim, que você precisa ter na sua máquina é o Node.js. Pode instalar a última versão estável, está na 8 alguma coisa, você instala lá. E eu também estou usando um plugin dentro do VS Code chamado Vetour, que ele vai ajudar a gente no preenchimento de alguns arquivos, mas nada muito necessário ter ele. Você pode digitar aquilo que eu colocar, mas ele vai nos ajudar em algumas situações. Então, dentro do Marketplace de plugins do VS Code, eu estou usando o VS Code como editor, você pode instalar o Vetour, que vai te ajudar em algumas coisas. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o terminal integrado do VS Code, e é muito importante que você tenha na sua máquina o Vue Client, @Vue Client. Então, você pode instalar usando o npm e de install, -g para instalar ele de forma global, coloca @Vue-cli. E aí, é a partir desse CLI, desse client do Vue, que nós vamos startar nossa aplicação. Uma observação é que se você tiver no Mac, você vai precisar de superusuário. No caso aqui, eu já tenho instalado, então eu não vou executar esse comando, mas você na sua máquina precisa ter o Node e usar esse comando para instalar de forma global o client do Vue. Uma vez que o client está instalado, você pode executar Vue create, eu vou chamar a nossa aplicação de Monty Hall. Melhor, antes disso, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar dentro da pasta Vue, para ele criar o projeto na pasta que eu quero que de fato ele crie, e aqui dentro sim eu vou colocar Vue create Monty Hall. Então, executando, ele vai perguntar algumas coisas para você, por exemplo, quer usar o Babel e o ESLint, por exemplo, você pode colocar OK. Ele pode perguntar eventualmente se você quer usar o NPM ou o Yarn, você pode selecionar aquilo que você preferir mais, mas via de regra, se você não tiver o Yarn instalado, ele vai simplesmente começar a criar o seu projeto. Quando tiver finalizado, a gente continua deletando a pasta src para que a gente possa recriar ela e eu explicar para vocês alguns conceitos. Quem é do curso de Web Moderno já viu o nosso projetinho da calculadora, já tem mais ou menos ideia nessa parte inicial, mas como esse vídeo também estará no YouTube, eu quero fazer algumas explicações a mais. Outra coisa que não dá para eu fazer é explicar tudo aquilo que eu for ver dentro desse projeto, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Falar de box sizing, a parte de CSS, flexbox, então muitas coisas a gente vai usar nesse exemplo, então não faz sentido eu ficar explicando tudo, porque senão o vídeo ficaria muito grande. Eu vou focar um pouco no Vue. Se você não viu ainda sobre esse framework, não conhece, pode ser que fique um pouco confuso o código, e aí para isso tem o curso de Web Moderno, o link vai estar na descrição. E se você está no curso vendo esse outro projetinho, você já tem muitos conceitos já na sua cabeça, então não vai ter tantos problemas. Então vamos lá. Dentro de Vue eu criei aqui o projeto, ele pediu para eu rodar o cd Monty Hall e depois npm run serve para ele começar a disponibilizar o projeto. Eu vou fazer exatamente isso, vou entrar cd Monty Hall para entrar na pasta e finalmente vou rodar npm run serve sem o R no final. Ele vai fazer o build e vai ficar a nossa aplicação sendo disponibilizada na porta 8080. Aqui eu vou colocar o localhost 8080 e entrando ele vai mostrar aquela página inicial do Vue. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no projeto da calculadora, eu vou apagar o src, a pasta src, command delete ou qualquer tecla aí, eu acho que para deletar, alguma coisa do tipo. E aqui dentro do Monty Hall eu vou criar uma nova pasta chamada src, vou reconstruir a pasta src e vou criar dentro dessa pasta um arquivo main.js. O arquivo main.js é o nome do arquivo que o build que está por trás dessa aplicação vai ler. O Webpack tem um Webpack por trás e o entry point é exatamente o arquivo main.js. Você não pode colocar um outro nome, senão ele não vai conseguir ler esse arquivo. Dentro de src, diretamente dentro, coloca o arquivo main.js. Além do main.js, eu vou criar um arquivo aqui chamado app.vue, que vai ser o nosso primeiro componente, ou componente raiz da nossa aplicação. E aqui dentro do app.vue, se eu der um Ctrl espaço, nesse caso ele vai usar o Vetour, que é o plugin que eu instalei no VS Code. Selecionando a primeira opção, que é esse scaffold, ele vai criar a estrutura básica de um componente com as 3 partes. O template é a parte do HTML, o script é a parte de JavaScript e, finalmente, o estilo é o CSS, ou seja, um componente ele encapsula HTML, CSS e JavaScript. Eventualmente, você pode não querer ter JavaScript, eventualmente, você pode não querer ter
estilo, certo? Via de regra, template você vai acabar tendo, mas ele cria essa estrutura básica e nós vamos usar essa estrutura básica para definir o nosso app.view. Obviamente agora é uma versão inicial e depois a gente vai evoluindo com o passar das aulas. Então aqui dentro eu vou criar uma div. Uma observação importante, vou voltar aqui, que é o seguinte, eu vou usar uns atalhos dentro do VS Code, que é, por exemplo, cerquilha app. Cerquilha quer dizer ID, e aí significa que ele vai criar uma div cujo ID é app. Então ele já faz esse trabalho para a gente automaticamente, sem eu precisar ficar digitando todo o código. Aqui dentro eu vou colocar H1, problema de Monty Hall, ou seja, o título do nosso problema, fechar o H1 aqui. Salvei, por enquanto, esse componente ainda não está sendo carregado porque o main não está fazendo isso. Aqui dentro do main eu vou importar o view usando o padrão de módulos do ECMAScript 2015. Vou importar o componente app from .app, lembrando que o view ele é uma dependência do nosso projeto, por isso está no package.json. Está aqui ele, view, na versão 2.5.16. E no caso do app.view, ele é um componente que está dentro do nosso projeto, por isso eu uso o caminho relativo, .app. Agora, depois que eu tive esses dois imports, eu vou instanciar, vou criar a nossa view instance usando new view e passando para essa função construtora um objeto que vai ter os parâmetros necessários para carregar o nosso componente app. A primeira coisa que nós temos que ter é a função render, e a função render vai ser responsável por criar o nosso componente. Ele recebe como parâmetro uma função, e eu chamo aqui, return create element, passando o app como parâmetro, significa que ele vai criar. Aqui eu preciso ter um EL, posso ter um EL, eu posso fazer de outra forma também, aqui eu vou colocar o ID app, significa que ele vai lá na nossa página, que está dentro de public, index.html, vai procurar uma div que tem um ID app e coloca dentro dessa div o componente. Eu também falei para vocês isso, embora eu esteja criando uma div com ID app aqui e tenha uma div com ID app dentro da página, não vai haver duplicação. Por quê? Se eu colocar aqui app2 e salvar, eu inspecionar para vocês esse componente, você vai ver que a div que tem um ID app não está presente. Eu tenho um body, tem uma div de ID app2 e essa div de ID app ela foi substituída pelo componente raiz da sua aplicação. Então, o fato de eu colocar dentro de app uma div com ID app também não vai causar uma duplicidade no código, ele vai simplesmente substituir dentro do index.html, vai substituir essa div pelo componente raiz da sua aplicação. Então, isso não será um problema para a gente, o fato de eu ter uma div que tem o mesmo ID da div que está aqui dentro, certo? O fato é que esse ID aqui, ele aponta para o ID que está presente dentro do index.html. Eu vou agora fazer umas mudanças que não são necessárias, mas para deixar o código igual ao que é gerado quando você usa o client. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui um ponto $mount, fazendo aqui um cerquilha app, ou seja, eu quero renderizar o meu componente raiz da minha aplicação, que é o componente app, dentro da div que tem o seletor, que tem um ID igual a app. Ou seja, esse ponto $mount é exatamente a mesma coisa de usar o elemento, o EL lá em cima. E eu já comentei com vocês no curso de Web Moderno que o Vue ele tem muitas formas diferentes de fazer a mesma coisa. Isso é uma característica do próprio framework, que é uma forma diferente de fazer exatamente a mesma coisa. E aqui eu vou deixar dessa forma porque é a forma que o cliente cria. E uma outra mudança que eu vou fazer é, em vez de ter o render dessa forma, eu vou colocar o render da forma como ele cria no client. Ele simplesmente usa um arrow function, que recebe como parâmetro um H, que seria o create element, e ele chama esse H passando o componente. E a gente sabe que um arrow function ele tem um retorno implícito, ou seja, implicitamente o resultado dessa função é retornado para a função render, então, e essa linha aqui é equivalente à linha de baixo. Eu vou deixar aqui comentado só para você ter as duas versões, mas só para você ter a referência de que essa é a versão que é criada quando você chama Vue Create, o nome da aplicação, ele vai usar esse padrão. O nome da função H é uma escolha dele, eu não sei exatamente por que ele usou o nome H, mas de qualquer forma essa linha de cima faz exatamente a mesma coisa da linha de baixo. Salvando aqui, de fato, nós temos agora o H1 aparecendo. Eu vou fazer uma mudança dentro de index.html, só para a gente não ter que baixar a fonte, colocar isso no CSS, eu vou importar aqui, vou colocar o link para uma fonte lá do Google Fontes, que vai ser a Montserrat. Então, https://
fontes.googleapis.com/css family igual a Montserrat, passando como parâmetro, e eu vou dizer que a relação que existe entre esse documento HTML e esse link, a relação é do tipo stylesheet para que ele possa, de fato, carregar isso como um arquivo CSS. Se eu salvar, não vai fazer diferença nenhuma por enquanto, mas no momento que eu vier aqui no meu app.view e aplicar a fonte, você vai ver que de fato vai mudar. Vou mudar o box sizing para border box e vou colocar a fonte para ser a fonte Montserrat. Caso não exista, ele vai pegar o sans serif. Salvando, ele já mudou aqui a fonte para Montserrat. Eu vou colocar mais alguns estilos aqui. Vou colocar a cor da fonte, que vai ser branca. Vou usar aqui um gradiente, que eu peguei lá no UI Gradients. Então, vou pegar o linear gradiente com essas duas cores, um verde e um meio azul. Salvando, ele ficou com esse gradiente. Você pode entrar aqui em uigradient.com. Tem várias opções legais de gradiente que você pode escolher para colocar, certo? E você pode, eu peguei esse gradiente específico desse site. Complementando, eu vou colocar alguns estilos aqui dentro de app, colocar display flex, vou colocar flex direction para ser column e vou colocar o align items center. Agora fazendo já uns ajustes no H1, eu vou colocar aqui um border, um pixel solid preto, vou colocar um background color para ser um preto com transparência. As três primeiras são os dígitos da cor e o quarto aqui é a transparência. Continuando, eu vou colocar um padding de 20 pixels e vou colocar uma margem bottom de 60 pixels, porque por enquanto não vai fazer diferença, mas quando eu começar a colocar outros componentes aqui embaixo, você vai ver que eu quero dar um certo espaçamento do título para os componentes que vão aparecer aqui embaixo, por isso eu coloquei o margin bottom 60. E na próxima aula nós vamos implementar o componente de presente. Se você está vendo esse vídeo no nosso curso de Web Moderno, até a próxima aula. Se você está vendo no YouTube, até a próxima semana. Já deixa o like. Se você está no nosso curso de Web, vai no canal, se inscreve. Se você está no canal, deixa o like, bota um comentário aí. Avisa para os seus amigos que vai ter muito conteúdo legal sendo disponibilizado aqui. E até a próxima aula, até a próxima semana. Tchau!